Bem, gente, vamos hoje então dar início ao nosso curso de Corpo, Política e Estética Queer no cinema brasileiro de pós-retomada. O nosso curso está dividido em 4 encontros. Nesse primeiro encontro, nós vamos conversar um pouquinho sobre a própria teoria queer. Então, não entraremos nos detalhes acerca disso que chamamos de cinema queer, pois não faria sentido fazermos isso sem antes delimitar conceitualmente o que é isso que a gente chama de queer, né? O público do curso é um público bem diverso, então nós temos pessoas que são pesquisadoras da área dos estudos queer, como também pessoas que estão iniciando os seus percursos teóricos, tendo seus primeiros contatos com essa teorização. Então vamos tentar aqui dar uma abarcada ampla, ainda mais levando em consideração que o curso posteriormente vai ficar disponibilizado numa plataforma da Fundação José Augusto. Então, quando a gente pensa em teoria queer ou estudos queer, uma delimitação importante a ser feita é a de que nós não estamos absolutamente falando de uma teoria ou de um campo de estudos que é homogêneo. Então, a gente não tem um consenso acerca do que seria esse queer dentro desses estudos. A gente vai ver que a perspectiva queer ela vai ser muito mais relacionada a um pressuposto básico, que seria um pressuposto que a gente vai denominar de pós-identitário. Vamos discutir daqui a pouquinho o que é isso que a gente também chama de perspectivas ou pressupostos pós-identitários. Então, a teoria queer surgiu inicialmente como política, né? Então a gente tem uma forma de manifestação política que vai ganhando cada vez mais roupagens teóricas e com isso se consolida esse campo de estudos que nós denominamos de queer. O surgimento dessas expressões políticas e teóricas vão ser delimitados entre o final da década de 80 e início da década de 90, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente vai ver o encontro de uma série de fatores que vai permitir que a gente desenvolva esse conceito de teoria queer ou de políticas queer. Sempre que eu estiver aqui me referindo ao queer, estou falando tanto desse aspecto político mais claramente engajado e prático, como também da teoria que vai retroalimentar essa prática política. O termo queer, em língua inglesa, vai trazer um sentido predominantemente pejorativo. Então a gente tem queer a ideia de algo que é estranho, algo que é anormal, algo que está fora do lugar. Então, de forma geral, a gente vai ter esses vários sentidos amplos da palavra queer. Não encontramos para ela uma tradução exata em língua portuguesa, dada a polissemia do próprio termo. Mas o que vai fazer com que o queer seja utilizado, seja escolhido enquanto nome para esse novo grupo, para essa nova multidão política e teórica, vai ser justamente o fato de queer ser utilizado em língua inglesa como um xingamento para se referir às pessoas que têm algum tipo de dissidência no campo do gênero e das sexualidades. Então, o queer seria um xingamento que, se a gente fosse tentar equivalências em língua portuguesa, seria como sapatão, viado, traveco, essas formas injuriosas de falar com a tentativa de violentar a pessoa que está sendo interpelada por esse termo. Então, o queer se apropria desse termo e transforma esse termo num termo que traga potência para as próprias experiências. Então, é uma forma subversiva de aceitar a interpelação. Então, ao ouvir queer, uma série de pessoas vão virar-se, vão aceitar a interpelação queer, mas vão torcer o sentido que esse termo teria inicialmente. Então, eles olham não enquanto aceitam o xingamento, mas enquanto reafirmam e ressemantizam esse próprio xingamento. Então, a gente tem um movimento de tradução aí, que tem a ver com essa performatividade, que vai tentar reverter o termo e as intenções originais que são apropriadas pelos indivíduos que são inicialmente injuriados. No contexto brasileiro, nós tivemos algumas tentativas de tradução dessa teoria queer. Então, algumas autoras
vão propor nomes que acabam nunca pegando, e não é sequer a intenção delas quando propuseram isso, né? Então a gente vai ter a Berenice Bento, que num determinado momento vai falar em estudos transviados, a Larissa Pelúcio, que vai em determinado momento falar de uma teoria cool, né? Então, qual a intenção dessas teóricas quando fazem isso? Não é exatamente traduzir o termo e propor a substituição, mas tentar explicitar a carga semântica e o peso que tem a palavra queer em contextos anglófonos. Porque no contexto brasileiro, se a gente diz que é pesquisador ou estudioso queer, isso soa até bonitinho, né? Então é bem diferente de você dizer que é um pesquisador traveco, pesquisador viado, pesquisador sapatão. Sai um pouco diferente, né? Então a gente tem, por exemplo, em departamentos de universidades, departamentos de estudos queer. No contexto norte-americano, isso é tão esquisito, para a gente utilizar um outro sentido que a própria palavra queer tem, é tão esquisito quanto se a gente chegasse numa universidade brasileira e tivesse lá departamento de estudos viados, né? Então isso causaria determinados estranhamentos que se perde um bocado quando a gente pensa na utilização em língua inglesa. Do ponto de vista de América Latina, uma série de teóricas e teóricos vão propor o termo do uso queer, né? Então, já para pensar também as possibilidades de captura, até imperialistas da língua inglesa, então se vai utilizar C-U-I-R, né? Então a pronúncia fica próxima, mas a escrita difere. Então a gente vai vendo tentativas de torções para esse termo, né? E aí a gente vai notando a tentativa de abarcar a polissemia que esse termo possui, né? Então, a partir da própria tomada de um xingamento, de uma injúria, como paradigma de uma política e de um campo de estudos, a gente vai notar que essa política ela é, em sua base, questionadora. Então, a gente vai ver essa entrada, inclusive, da política queer dentro do campo acadêmico, que vai permitir a criação de centros e departamentos de estudos queer em contextos anglófonos, né? A nossa tradição universitária ela é um pouco menos múltipla do que as tradições anglófonas, então a gente tem departamentos muito bem delimitados, enquanto que em contextos anglófonos os departamentos eles são muito mais ampliados, assim. Então a gente vai ter muito departamento focado em objetos, como departamento de estudos sobre a mulher, departamento de estudos gays, né? Então aqui a gente está muito mais atrelado às ciências do que aos objetos de estudo. Então isso faz um pouco de diferença e aí por essa razão provavelmente nós não tivemos essa transposição, né? No entanto, os estudos queer chegaram no contexto brasileiro. Uma das principais e primeiras teóricas que vão realizar esse movimento é a Guacira Louro, no campo da educação, né? Então a gente vai ver essa entrada do queer que vem ampliando-se cada vez mais, inclusive permitindo questionamentos dessa apropriação e desse ingresso, o que é bem interessante, né? Não vamos entrar nesse mérito neste curso, porque não é exatamente a intenção dele, mas é necessário que vocês saibam que essa apropriação e essa incorporação dos estudos e teorias queers no contexto brasileiro ela não é feita também de forma crítica. Seria até uma contradição pegar uma teoria tão crítica e recebê-la de forma completamente acrítica. Quando pensamos na emergência do queer, a gente vai ter que delimitar três principais movimentos e acontecimentos que vão permitir esse surgimento, né? Então a gente vai ter a questão do surgimento e disseminação do HIV/AIDS e as formas como os estados nacionais e as formas como a sociedade lidou com esse acontecimento. Nós vamos ter os movimentos gays, lésbicos e transexuais instituídos à época da emergência queer, e nós vamos ter as expressões variadas dos feminismos que também entrarão como algo que vai pesar na constituição disso que vai ser chamado queer. Isso que vai ser chamado queer vai predominantemente estabelecer uma relação de crítica em relação a esses três campos, né? Então a gente vai ver uma crítica que permite o questionamento de determinados paradigmas que estavam se estabelecendo e isso também pautado sempre numa lógica de diálogo. E aí qual é a principal crítica? A principal crítica estaria pautada numa ideia de que esses três movimentos, os movimentos em torno da questão da AIDS, o movimento LGBT, o movimento feminista, eles estariam predominantemente focados numa ideia de inclusão e domesticação das experiências.
Então a gente vai notar que o pensamento e a política queer vai propor uma dinâmica política que não é pautada na assimilação, né? Então vamos tentar aqui ver em cada um desses movimentos como que isso foi operado rapidamente. Então a gente tem, na questão da AIDS, uma expressão clara do que o Foucault, por exemplo, denominou de biopolítica. Então, a partir da emergência do que foi delimitado enquanto a epidemia de HIV/AIDS, a gente vai ver uma lógica de disciplinamento dos corpos que vai impor cada vez mais uma dinâmica de controle das populações. E isso vai ter uma relação muito forte com o campo da sexualidade, dado que a questão da AIDS se tornou, durante muito tempo, uma questão associada às experiências de divergência de gênero e de sexualidade. Então, é de senso comum saber que no período inicial de HIV/AIDS, essa doença, ou esse vírus, mesmo quando na ausência da doença, não eram associadas às pessoas que ocupavam os lugares da normatividade sexual e de gênero. Ela foi uma doença associada aos indivíduos que ocupavam as dissidências. Então, durante algum tempo, se estabeleceu, inclusive no contexto brasileiro, por exemplo, a denominação de peste gay. Então, a insanidade de considerar que um vírus atingia apenas indivíduos que exerciam determinada forma de sexualidade. E isso sustentou pânicos morais que justificavam determinadas posturas muito mais conservadoras, né, e muito mais negadoras das experiências de dissidência. E aí a gente vai ver esse encontro entre uma expressão atrelada ao campo da saúde e uma série de moralidades sociais que já estavam ali à espreita, né, aguardando a primeira oportunidade para se expressarem da forma mais intensa e mais pungente possível, como costumam ser as moralidades sociais que nos atingem de muitas maneiras. Então a gente vai ver que a questão da AIDS faz surgir uma série de movimentos sociais em torno do HIV/AIDS, como até hoje temos movimentos sociais fortes no campo do HIV/AIDS. Esses movimentos sociais eles não estavam conectados estritamente aos indivíduos que estavam com HIV ou que estavam adoecidos de AIDS. Porque o indivíduo com HIV/AIDS, ele tem uma série de outros sujeitos em suas relações que também são atingidas. Então a gente vai ter o surgimento de redes de sujeitos. Esses sujeitos envolvem os próprios indivíduos que estão com HIV ou AIDS, isso envolve as famílias desses indivíduos, isso envolve os trabalhadores em saúde, que passam também a se engajar do ponto de vista de movimento com esses sujeitos. E aí a gente vai ter uma primeira tendência de conservadorismo dentro dos movimentos LGBT. Então a gente tem aí o encontro entre a emergência de HIV/AIDS e uma determinada forma de organização dos movimentos gays, né, que à época não denominávamos de LGBT. Então a gente vai ver aí essa conexão. Então o movimento LGBT ele vai se tornar mais conservador. Ao invés de propor um estilo de vida gay, que era o que vinha sendo consolidado, né, então a forma de experiência do corpo e da sexualidade dos indivíduos que estavam vinculados aos movimentos gays, costumava ser uma forma de vida, experiência e corpo e sexualidade que divergia enormemente do padrão heterossexual, monogâmico, normativo. Então, com o advento da AIDS, a gente vai ter uma tendência conservadora entrando agora dentro dos movimentos gays, né? Então, a gente vai ver que é nesse momento que começam as demandas tão tipicamente associadas ainda hoje ao movimento, né? E aí, sem querer retirar a legitimidade dessas demandas, né? Apenas aqui fazendo a genealogia do surgimento de uma maneira de se colocar no campo dos movimentos sociais. Então vai ser nesse período que a gente vai ter, por exemplo, a emergência de demandas por casamento, posteriormente demandas por adoção. Então isso seria uma forma de entrar nesse universo do todos, que seria o todos pautado na dinâmica heterossexual, né? Então a gente vai ver essas dinâmicas. E isso vai fazer com que uma série de indivíduos que não se adequam a esse modelo fossem e sejam, muitas vezes, questionados e discriminados dentro do campo dos próprios movimentos, né? Então a gente vai ver esse recrudescimento que vai refletir, inclusive, no campo do cinema. Então o cinema queer surge também como resposta a isso, como nós vamos ver amanhã. No entanto, mesmo dentro desses movimentos foram surgindo as dissidências.
grupos que tentavam pensar reivindicações que não fossem pautadas nessa lógica conservadora. Né? No campo do HIV/AIDS, a gente vai ter o ACTAP como um dos maiores exemplos de movimento social que utilizam-se de uma perspectiva e de uma estética que pode ser considerada enquanto queer. A gente tem um filme interessante que traz um pouco essa história do ACTAP, a forma como eles atuavam, né, que foi já trazido para o Brasil com o nome de 120 batimentos por minuto. Então é um filme bem interessante para quem tem interesse de notar como que seria, por exemplo, uma política queer dentro do campo da esfera de HIV/AIDS. Né? Então seria uma política que não está atrelada à necessidade de controle e de domesticação, mas uma política que vai reivindicar uma série de direitos e que para isso vai utilizar-se de uma estética e de uma forma de ação que é extremamente disruptiva, né? Que vai, na verdade, chocar e que vai ser vista como muito negativa por uma série de sujeitos sociais que vão ver os atos do ACTAP, por exemplo. O nome do filme é 120 batimentos por minuto. Sobre a questão da HIV/AIDS, tem também um documentário brasileiro interessante, que vai ser o Carta para Além dos Muros, né? Só que aí não é um filme de ficção, né? O filme 120 batimentos por minuto, ainda que seja baseado nas experiências do ACTAP, ele não é um filme de documentário, ele é um filme de ficção. Né? Então a gente vai ver que essa dinâmica do HIV/AIDS acabou trazendo justificações morais para as dinâmicas homofóbicas. Então a gente vai ver justificativas tanto no campo religioso quanto no campo da saúde, que vão ler as experiências homossexuais e transexuais como experiências que devem ser vistas lá com maior cuidado, porque afinal de contas essas pessoas estariam morrendo, isso seria prova, seja de um castigo divino, seja de uma impossibilidade de cuidado no campo da saúde. Né? Então a gente vai ver esses pânicos morais que vão levar a uma domesticação de determinados segmentos dos movimentos LGBT, que vão incorporar um padrão heteronormativo ao seu funcionamento. Então a gente vai ver nesse movimento também emergindo demandas por assimilação. E o pensamento queer vai propor uma política que é anti-assimilacionista. Então o queer ele não quer ser assimilado, ele quer ter a possibilidade de experienciar as suas diferenças. Então a gente não tem uma lógica de assimilação, a gente tem uma lógica de demanda por reconhecimento. Então, eu não tenho que me adaptar ao que é igual. Eu tenho que poder existir experienciando e vivenciando as diferenças. Né? Então, a gente vai ter que sair desse nicho de leitura que vai fazer determinadas associações no campo de uma impureza, digamos assim, não é? Que vai ser estabelecida a partir do HIV/AIDS principalmente. Né? E aí isso toma, como eu mencionei, um pouco do movimento LGBT. Né? Porque o HIV/AIDS ele ocupa um lugar bem ambíguo dentro da produção do movimento LGBT. Porque durante muito tempo o HIV/AIDS foi a forma, inclusive, de fazer militância. Né? Então a gente, até recentemente, a gente vai notar uma tendência aos encontros dos movimentos sociais estarem focados em elementos atrelados a HIV/AIDS. Né? Então só posteriormente é que isso se abre um pouco mais. Então a questão gay deixou de ser, no campo das políticas públicas, apenas uma questão de HIV/AIDS e passou a ser uma questão de reconhecimento numa série de searas. Né? Então a gente vai discutir processos de violência e todas essas dinâmicas. Isso vem depois da institucionalização do movimento gay. Aí eu estou falando do contexto brasileiro. Né? Primeiro vai através do HIV/AIDS. Outra experiência que a gente consegue notar enquanto uma experiência que vai se agarrar numa certa ideia de impureza é a exclusão e a invisibilização das pessoas trans dentro do movimento LGBT. Né? Então, dentro da sigla LGBT, uma série de pesquisadoras e pesquisadores do campo trans vão denunciar isso, né? De que, ora, a pessoa trans ela parece ser um pouco menos palatável para a organização social na qual nós vivemos. Então, elas ficam meio que mais escondidas dentro do movimento, porque parece que aquilo vai trazer mais choque. Né? Então, o gay comportado, masculino preferencialmente, ou a lésbica comportada, feminina preferencialmente, ela vai ter mais destaque dentro desse campo, né? Porque ela vai ser mais próxima daquilo que socialmente é mais aceitável. E aí a perspectiva queer vai dizer que, ora, não é isso que queremos.
Nós queremos que todas as pessoas possam vivenciar suas expressões de diferença sem necessariamente ter que se adequar a esses padrões estabelecidos dessa forma. Né? E aí, além desses dois processos, temos os feminismos. Então, final da década de 80, início da década de 90, é justamente quando o feminismo está consolidando uma perspectiva de crítica sobre sua própria produção. Né? Então a gente vai ver que a categoria mulher já vinha sendo questionada, principalmente a partir da década de 70, e isso vai sendo consolidado pelo fim da década de 80 e início da década de 90. Né? Então a gente vai ter autoras como Judith Butler, Teresa de Lauretz, Eve Sedgwick, que vão questionar o que é, afinal de contas, essa mulher que os feminismos estavam falando, porque se nota a localização política e social dessa mulher. Então, quando se falava da mulher, predominantemente não se estava falando de uma mulher que era pobre e negra, por exemplo. Normalmente, a mulher que era sujeito do feminismo seria uma mulher branca de classe média e alta. Então, isso invisibilizava uma série de diferenças, uma série de marcadores, né? Que aí vai ser a questão da necessidade de um feminismo interseccional, que hoje, a leitura que fazemos sobre isso é de que, ora, não há sequer a possibilidade de um feminismo que não seja interseccional, né? Mas durante um tempo foi necessário expor isso, e até hoje é necessário expor isso como um instrumento. Quando a gente fala da interseccionalidade, a gente está falando de um instrumento que vai permitir que uma série de experiências de mulheres distintas, de uma série de indivíduos que se identificam enquanto mulheres, sejam reconhecidas. Né? Então a gente vai ver toda essa dinâmica se estruturando. No campo teórico, isso vai ser possibilitado, ou vai possibilitar, né, dado que quando a gente pensa essas lógicas de intervenção política e as dinâmicas teóricas, a gente, via de regra, não encontra exatamente um ponto de origem, pelo pensamento crítico pós-estruturalista. Então, a gente vai ter uma série de teóricos que vão construir uma dinâmica de pensamento que vai se opor às lógicas essencialistas. Né? Então, isso vai ser a base teórica para os estudos queer. Então, a gente vai ter em intelectuais como Foucault, por exemplo, um dos maiores referentes iniciais e até hoje do pensamento queer. Né? E aí a gente vai ter também Derrida, posteriormente uma série de teóricas que leem e se apropriam desses intelectuais franceses, principalmente, vão também constituir seus campos teóricos, né, seus arcabouços específicos, como é o caso, por exemplo, da Judith Butler. Então, a gente vai ter nesse pensamento dito pós-estruturalista essa crítica ao essencialismo. Então, a identidade ela vai ser um elemento que vai ser colocado em xeque. Né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre como que essa identidade é colocada em xeque. Então, a gente nota uma dinâmica de continuidade e de ruptura em relação a esses movimentos. Né? Então, se a gente for pensar o que gera o que a gente denomina de queer, são tensões políticas e teóricas dentro do campo dos movimentos em torno da questão da AIDS, dentro do campo do movimento LGBT e dentro dos feminismos. Então, isso vai gerando, né, uma perspectiva pós-estrutural, uma perspectiva anti-essencialista dentro do pensamento. Então, o queer se estabelece assim enquanto uma política pós-identitária, que vai focar muito mais no transitório e na fluidez do que nas experiências rígidas que nós tenhamos. Né? Então, a gente vai ver a derrocada do sujeito moderno e a pretensão de universalidade desse sujeito moderno. Esse projeto moderno, iluminista, ele vai ser diretamente atacado pela perspectiva queer. Gente, eu estou vendo que vocês estão postando aqui algumas coisas no chat, esqueci de avisar. Eu vou primeiro fazer uma exposição dos temas, e aí a primeira metade, e aí depois a gente abre para a conversa. Vocês podem ir colocando aí questões já, se vocês quiserem, que a gente vai discutindo elas posteriormente. Né? Para a gente primeiro ter esse apanhado mais geral. Como eu mencionei, existem colegas que estão assistindo que não tiveram tanto contato com essas discussões, e aí a gente estabiliza isso inicialmente, e depois a gente conversa um pouco. É bem interessante quando tem esse momento de diálogo. Então a gente vai ver que o que muda com a perspectiva queer é o lugar da interpelação. Então, se antes ser chamado queer era uma interpelação injuriosa, e continua sendo muitas vezes,
a forma como o indivíduo recebe essa interpelação ela é diferente. Então a gente tem uma torção do conceito de interpelação do auto-sé, digamos assim, que o queer ele reconhece o chamado, mas o sentido que ele dá a esse chamado é distinto do que o sentido da pessoa que interpelou. Né? Então a gente vai ver uma evocação de interpelações passadas, que seria essa interpelação negativa da experiência, e a abertura para um espaço de reinvenção. Né? Então o queer ele deixa de ser estritamente esse xingamento, ainda que ele continue sendo esse xingamento em língua inglesa, ele se tornou também uma série de outras coisas. Né? Então a gente tem, da mesma maneira que nós vemos no cinema muitas vezes de língua inglesa, queer sendo usado como xingamento ainda. Acredito que quem assiste bastante filmes de língua inglesa nota isso, de temática LGBT, né, que muitas vezes alguém xinga outra pessoa de queer. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série, um reality, Queer Eyes, né, que seria esse olhar queer. Então, a gente tem essa negociação de uma série de sentidos que não é mais estritamente negativa. Então, a gente vai da injúria à apropriação para um uso político desse termo queer. A gente vai ver modificações importantes no uso desses termos. E isso estabelece uma outra relação com a abjeção. Então, quando a gente pensa na experiência da abjeção, enquanto uma experiência na qual um determinado indivíduo ou grupo ele é colocado no inominável, ele é colocado naquilo que não é da cultura, ele é colocado como aquele outro que não chega nem a ser um outro, né, mas é o outro que constitui enquanto limite do humanamente inteligível, a gente vai notar uma torção disso. Né? Então, o queer é aquilo que não é humano, é aquilo que é estranho, que é bizarro, que é fora do lugar. E aí os indivíduos interpelados enquanto queer, eles vão questionar isso no próprio ato de aceitar a interpelação. Então, é um movimento performativo bem interessante que se opera dentro dessa lógica. Né? Então, é como se em nossa língua alguém dissesse viado. Né? Com certeza alguém já viu ou fez isso. E a pessoa virar e dizer, certo, viado sim, e aí? Né? Então, queer, ok, queer. Então eu vou dizer o que é queer agora. Né? Então eu vou dizer o que é viado, eu vou dizer o que é ser um traveco. Não é o indivíduo que injuria que diz o que é. Né? Ele vai reapropriar-se da injúria e transformar isso de um ponto de vista político. E aí você vai afirmar aquilo que não tem nome. Ou seja, isso tem um potencial subversivo e disruptivo muito interessante. Porque se o objeto é aquilo que não tem nome, é aquilo que não pode ser nomeado, e quando o indivíduo se apropria de um xingamento, ele torce justamente essa estrutura. Isso é o espaço da subversão se instituindo no campo da experiência de corpo, que passa também por um movimento de linguagem. Né? Então a gente vai ver que quando pensamos o queer enquanto uma perspectiva pós-identitária, não estamos absolutamente dizendo que não há identidades, mas se propõe aí um uso estratégico das identidades, né? Que é necessário cuidado que nós temos que ter com os termos pós alguma coisa. Né? Se fala pós-estruturalismo, e aí algum crítico menos refinado ou mais mal intencionado pode dizer, então quer dizer que para os pós-estruturalistas não há estruturas. Ora, não é absolutamente disso que se trata. Óbvio que há estruturas. É absolutamente inegável na experiência humana que há estruturas. No entanto, o que a perspectiva pós-estruturalista vai defender, e o que também é bem claro dentro da experiência humana, é que essas estruturas elas não são rígidas, elas não são universais e elas não são únicas. Essas estruturas elas estão em disputa o tempo inteiro. Da mesma forma, a gente pensa a identidade. Né? Quando se fala pós-identitário, e aí a gente pode muito rapidamente concluir, mas como? Não há identidade? Como é que é isso não ter identidade? Ora, há identidades, mas as identidades elas não são rígidas. Elas estão fluindo e se transformando o tempo todo. Então, o próprio conceito de identidade ele acaba sendo refutado. A identidade enquanto algo fixo. A identidade vai ser utilizada, pela perspectiva queer, enquanto algo estratégico. Né? Então, a gente vai problematizar o conceito de identidade e, ao mesmo tempo, utilizá-lo de forma estratégica. Né? O pós não nega a existência. O que o pós nega é que uma identidade é passível de sustentar uma ontologia. Então, o indivíduo é tal coisa e nisso ele se encerra. Uma perspectiva pós-identitária vai dizer que não é assim que as coisas funcionam.
Se observarmos as nossas experiências, via de regra, nós vamos notar que não é assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente vai ver que a defesa rígida de uma dinâmica de identidade vai apontar, via de regra, para um compromisso com uma determinada estrutura de poder, né? Então, a gente vai ver isso, inclusive, nos movimentos sociais. E aí, de novo, não estou negando a necessidade e a utilidade das identidades. Como seria possível, por exemplo, propormos políticas públicas se não fosse pelo viés das identidades? Precisamos das identidades enquanto estratégia, mas precisamos também não acreditar tanto nessas identidades, porque o que isso gera é justamente a impossibilidade de recusa das emergências de diferença, né? Então vai ser a visão rígida de identidade que vai querer dizer não mais apenas quem é homem e quem é mulher, do ponto de vista cisgênero e heteronormativo, mas dentro dos próprios movimentos vai ser o que vai querer dizer o que é ser gay, qual é a forma correta de ser gay, o que é uma pessoa trans de verdade. E tudo isso é muito problemático, porque as experiências humanas elas vão se proliferando. Cada vez mais temos distintas experiências humanas. Então, o conceito de identidade ele tem que se manter aberto, porque senão ele vai operar enquanto um fator de violência, porque ele vai estabelecer uma estrutura normativa que inviabiliza a existência de alguns sujeitos, né? Então, isso vai estabelecer lógicas de assujeitamento. E aí a identidade, em vez de ter essa possibilidade de trazer uma maior abertura e maior potencialidade na existência, vai, pelo contrário, se estabelecer enquanto dinâmica de assujeitamento, né? Então, o conceito de identidade ele tem que se manter frouxo. Então, por isso que a gente vai estabelecer essa crítica pós-identitária, porque toda identidade necessariamente estabelece fronteiras. Uma identidade é uma coisa que não é outra. Então, eu tenho fronteiras sendo delimitadas aí. Isso gera exclusão. E aí vai ser assim que vamos operar, ao que parece. No entanto, temos um grande problema quando essa exclusão, no sentido de que não eu, gera violência, né? Então, o não eu passa a ser esse abjeto, esse indivíduo que é passível de ser violentado, porque afinal de contas ele não é uma pessoa, ou ele não é um homem, ou ele não é uma mulher, ou qualquer identidade que se queira estabelecer enquanto uma identidade fixa, uma identidade rígida. Então a gente vai ter que mudar os termos, né? O que se propõe é uma modificação dos termos para operacionalizar as lutas. A identidade serve para isso. Os estratégicos das identidades, né? Foucault, Butler, são teóricas que trouxeram de forma muito intensa essa dinâmica, né? Então a gente vai conseguir assim estabelecer uma dinâmica de diferença sem assimilação. Uma estrutura, e aí veja bem, né, o que um pós-estruturalista pode estar falando, uma estrutura que seja fluida o suficiente para que ela consiga reconhecer o mais rápido possível e integrar o mais rápido possível, sem a necessidade de recusa e negação, uma série de outras diferenças, né? A produção de uma ética que seja uma ética de reconhecimento. E aí, com isso, a gente vai ter que criticar, inclusive, o termo queer. Porque se a gente pensa queer de uma única maneira, a gente vai estar incorrendo novamente numa lógica identitária rígida. Então, por isso que a Butler, por exemplo, vai estabelecer, num dos capítulos de um livro, que foi também um artigo, a necessidade de ser criticamente queer, né? Esse é o título que ela dá ao texto, criticamente queer. Então, temos que manter isso aberto, porque senão a gente diz o que é queer e a gente vai estar daqui a pouco, né? E aí eu digo daqui a pouco até um pouco ironicamente, porque isso já vem acontecendo, tendo intelectuais, por exemplo, que se colocam no direito de dizer o que é e o que não é queer, o que pode e o que não pode ser queer, né? Então é necessário esse lugar crítico para que a gente consiga manter operando a potencialidade dessa intenção teórico-política que é o queer, que se apropriou de uma série de espaços de lutas, dentre eles o cinema. Vivemos num mundo dominado por imagens, cada vez mais. O cinema nos possibilita um bom bocado dessas imagens. Então, a perspectiva queer se apropria desse espaço também como uma maneira de produzir diferença, tanto nas obras cinematográficas quanto na vida, né? Então, é um cinema que muitas vezes, predominantemente, vai ser um cinema que muda padrões estéticos quando a gente pensa no referente interno das obras, mas que também
com essa produção, estabelece a possibilidade de transformação dos cenários sociais que extrapolam a narrativa fílmica. E aí vai ser sobre isso que a gente vai conversar no próximo encontro, né? Nossa segunda aula vai ser justamente como que o queer aparece dentro do cinema, o que leva a esse surgimento e como que ele opera no cinema, de forma geral, e entrando já no cinema brasileiro, que é o objeto desse nosso curso.